Bom dia, pessoal. Bom, como vocês sabem, com esse negócio de modernização e tudo mais, o que eu tenho a dizer para vocês é que Jesus está chegando e ele já mandou os galardões para eu entregar para vocês aqui de antemão. Então, quando eu chamar, você vem buscar o teu galardão. Não, estou brincando. Tem nada a ver com isso. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante para mim. E eu vou usar um texto do Antigo Testamento para nós tentarmos, talvez, chegarmos a algumas conclusões. Confesso a vocês que é um dos livros mais tristes, na minha opinião, tirando talvez Lamentações e tudo mais, que é o livro de Juízes. Então, você já pode ir se dirigindo lá para o livro de Juízes. Nós vamos ler um pouquinho, uma parte do capítulo 2. Então, já vai abrindo, vai te preparando. E eu vou explicar um pouquinho do porquê eu vou usar exatamente, né, essa parte aqui. Muito bem. O livro de Juízes, ele se encontra em um período de um hiato em Israel, tanto que várias vezes vai se repetir a frase: não havia rei em Israel. O que é esse hiato? Deus levanta homens, e esses homens, então, eles tinham um papel de trazer o povo em uma dimensão terrena, mas com o pensamento no espiritual. Então, Israel deveria ser um povo na terra que, de certa forma, conectasse o céu. Ou talvez um povo na terra que seria uma embaixada do céu. Então, Israel tinha esse contexto. O problema é que, em alguns momentos, Deus chamava esse grande líder para ir morar com ele. E Israel ficava, então, numa substituição de um próximo homem. Então, se você lembrar, nós temos o patriarca Abraão, depois nós temos o seu filho Isaque, nós temos o filho de Isaque, Jacó. Depois de Jacó, nós não temos mais um patriarca, mas nós temos um membro da família de Jacó que é preservado no Egito, e lá no Egito, então, ele se destaca e coloca o povo de Israel em uma situação de segurança. Mas também ele faleceu, surgiu um faraó que não conhecia essa situação, olhou e viu que o povo judeu dentro do Egito estava ficando muito grande, poderoso. Naquela época era comum alguma etnia surgir de dentro de um povo e simplesmente passar a ser a dominante e governar. Isso aconteceu em todos os momentos da história. Você pode lembrar dos sumérios, você pode lembrar dos babilônicos, você vai lembrar dos assírios. Sempre foi assim. Uma etnia maior vinha ou do lado ou de dentro e tomava conta e passava a ser dominante. Os faraós egípcios, então, daquela época disseram: pô, eu tô com um problema aqui, esse povo está ficando forte demais. Aí Deus levanta, então, Moisés. Moisés é o grande líder que vai fazer o êxodo, que vai trazer o povo do Egito na direção da Terra Prometida. Mas também Moisés morreu. E aí, então, surge Josué. E Josué, então, ele assume essa função de grande líder que está conduzindo a nação. E chega, então, o momento do livro de Juízes, Josué morre. E aí, agora? O que vai acontecer? Bom, um povo acostumado, tendo a lei, né, já sabia as diretrizes morais de Deus e como aplicá-las. É para isso que serve a lei. Entendendo a sua condição de dependente de Deus, como povo da aliança, deveria aprender a andar com Deus, certo? Deveria já naturalmente aprender a andar sozinho. E nós vamos ver no livro de Juízes que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Israel estava em uma condição de imaturidade espiritual tão profunda que eles ainda precisavam de uma referência que desse para eles o caminho e como andar com Deus no meio disso. Israel não estava pronto ainda. Então, uma frase que se destaca no livro é isso: não havia rei em Israel. Capítulo 2 vai falar isso, capítulo 17 vai falar isso, capítulo 18 vai falar isso, capítulo 19 vai falar isso, e no capítulo 21 vai ser mais triste ainda, que o versículo 25 diz assim: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos.
Ou seja, nem a lei mais era referência, era o meu coração, era o meu desejo, era o que eu queria, como se eu não tenho desejos errados, como se eu não tivesse nada errado. O que eu acho é o que deve ser. Então Israel não estava pronto ainda, como também, muitas vezes, nós não. O livro de Juízes vai mostrar, então, que o maior inimigo do povo de Israel não era necessariamente o povo que o cercava, os cananeus, no qual Deus ia colocá-los lá para dominar a terra, dizendo assim, tomem cuidado com eles. Eles têm todo o risco de colocar vocês em uma condição espiritual muito decadente. Então Deus diz, eu vou colocar vocês no meio de um povo que é complicado, prestem atenção. Mas o problema não era o povo ao redor. O problema era o coração israelita, predestinado ou predeterminado, pense como você quiser, a abandonar seu Deus e começar as práticas dos povos ao seu redor. O livro de Juízes ensina que o maior inimigo do ser humano não é o que está ao redor do ser humano, mas sim o que está dentro. Por quê? Porque só compramos as ofertas que o mundo coloca para nós aí, porque o nosso coração já está predisposto a abandonar Deus e a comprar as coisas ao redor. Nós, às vezes, vivemos um cristianismo achando que o perigo é o mundo aí fora. E nós somos ensinados isso por anos e anos de uma teologia completamente equivocada. Nós somos ensinados que o mundo lá fora é mau. E que nós somos os bonzinhos. E que temos que ficar aqui agora e nos defender contra esses malvados que estão lá. E criar núcleo que nos isolem do mundo lá fora e não nos faça viver no mundo lá fora. Por quê? Porque eles são os perigosos. E, na verdade, não há uma situação mais infantilizada no cristianismo do que essa. Achar que o perigo está lá fora e não no meu coração. Achar que quem está errado são as pessoas lá fora e não eu mesmo. Essa é a condição de infantilidade que nos encontramos. Porque se é isso, eu vou precisar constantemente de alguém mais forte, poderoso, que me ajude a caminhar me protegendo das coisas lá fora. Não, tem o espírito disso que vai me atacar lá. Não, tem o demônio tal que vai me atacar quando eu botar o pé ali para fora. E a gente vai começando a criar uma teologia doente, equivocada, e muitas vezes nós vamos precisar de alguém. Não, eu não consigo vencer nada sozinho, então eu preciso do Gui. Gui, ó, os dois tá aqui, ó, né? Preciso do Gui, vocês são fortes espiritualmente, vocês é que vão me levar numa condição espiritual mais elevada. E eu tenho que me cuidar lá de fora. Né? As pessoas lá fora são perigosas. E aí o livro de Juízes mostra exatamente que o grande perigo de Israel não eram as ofertas que eles teriam dos povos ao redor, mas estava dentro de si. E eles só comprariam as ofertas do mundo cananeu porque eles tinham um coração que não estava conectado e tão infantilizado que precisava de alguém para estar com ele. Então, essa frase, não havia rei em Israel, tu diz assim, tá, e o que significa isso? Bom, o rei em Israel, ele tinha uma função muito maior. O período de Juízes é esse hiato em que nós não temos um rei em Israel, nós tivemos vários juízes, por isso o nome do livro é Juízes, do qual o último juiz foi Samuel, né, que vai introduzir o período de monarquia em Israel. Ele vai ungir o primeiro rei, Saul, ele vai ungir o segundo rei, que é Davi, certo? Então Samuel ele vai introduzir isso. Esses juízes, eles tiveram esse período de hiato para que Israel entendesse que o rei, ele não era apenas um governante político. Ele não era só uma figura pública que representava o povo. O rei em Israel, ele tinha uma função tripla. Ele, primeiro, ele era um representante da justiça de Deus. Por isso, quando nós lemos os livros de sabedoria, né, você vai pegar lá Eclesiastes, você vai pegar Provérbios, o pessoal que está estudando Provérbios ali, e você vai pegar aquela parte do rei Salomão, ele era sábio e ele aplicava a vontade de Deus. Isso é o que tornava Salomão extremamente importante. Porque ele pediu sabedoria para Deus no início do seu reinado, Deus deu para ele sabedoria. O problema é que ele se corrompe no fim. Mas Salomão era muito sábio. Por isso que a sabedoria dele espantava todas as pessoas. Porque ele era capaz de mostrar e fazer e aplicar a justiça de Deus ali. Não só como um político, mas como um representante dessa justiça divina. Outra coisa é que o rei deveria ser um protetor da aliança com Deus. Ele era responsável por manter a Torá, a lei de Israel,
conduzindo a mente do povo. Ele tinha que aplicar, ele tinha que sempre apontar não para a lei dele, ele tinha que dizer para o povo, gente, vamos olhar aqui a aliança que Deus fez conosco. E é por isso que essa parte é tão importante. O rei deveria saber muito a respeito da lei de Deus. E o terceiro é que ele era um modelo de fidelidade e de caminhada com Deus. À medida que o rei andasse com Deus, o povo veria como uma coisa acontece, o povo andaria com Deus. Então o rei tinha esse papel importante. Por isso que as frases se repetem muitas vezes, não havia rei em Israel. Ou seja, não tinha aquela referência. Agora você entende por que Davi se torna uma figura central em toda a história de Israel. E também Salomão, mas principalmente Davi. E por que o descendente de Davi seria o Messias, a raiz de Davi? Porque Davi era uma referência, e a aliança que Deus fez com Davi, ela aponta a essa nova condição do povo. Mas não é o rei o importante. O importante é entender a função que o rei exercia no meio desse povo. Então, o rei, está lá em Deuteronômio 17, deveria ser antes, olha só, Deuteronômio, antes do rei vir a surgir, já tinha lá que Israel, quando pedisse um rei, deveria escolher um rei que temesse a Deus, não se exaltasse sobre seus irmãos, que lisse e guardasse a lei em todos os dias da sua vida, não confiasse nos exércitos nem nas riquezas, e sirva como um servo da aliança. Por isso que muitas vezes tem essa frase, não havia rei em Israel. Não haver rei em Israel significa que o povo estava em uma anarquia moral, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então não tinha mais o que dizia certo ou errado, nem Deus dizia, era eu. Eu era a medida de todos os. Depois, uma ausência de temor a Deus, porque não tinha mais alguém que representasse ou que fosse visualizado como alguém temente a Deus. Perdeu-se essa referência. Então, o que era ser temente a Deus? É o que eu achava ser temente a Deus. Se eu achasse que ser temente a Deus era caminhar no deserto 10 quilômetros e achar que Deus ia satisfazer com isso, tudo bem. Se eu achasse que era ficar 5 horas orando em casa, eu fico 5 horas orando em casa. Se eu achasse que era ler 10 minutos da Torá por dia, eu não tinha mais referência. E, por fim, havia, então, a falta da referência espiritual, do temor a Deus e a anarquia moral. Então essa é a condição que fez com que Israel chegasse ao ponto em que nós veremos agora aqui, e eu quero que você me acompanhe, em Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 15. Juízes capítulo 2, versículo 6. Na minha versão diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu em idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Paramos aí. Então, o que aconteceu aqui é que Israel sai do Egito, chega na Terra Prometida, tem Josué como uma grande referência, e de repente Deus tira aquela grande referência.
E o que acontece é que, enquanto havia pessoas vivas que lembravam do que Deus havia feito, havia referência de Deus no meio do povo, até que aquela geração se foi. E surgiu uma geração que não conhecia Deus. Então, primeiro nós temos que lembrar que existia uma geração fiel. Do versículo 6 ao versículo 9, fala que Josué manteve a referência de Deus para o povo. Então havia fidelidade, havia estabilização sob uma liderança piedosa, uma liderança que guardava o povo, uma liderança espiritual fiel que era um meio da graça de Deus e que expressava a fé verdadeira. E isso então fazia com que Israel se beneficiasse dessa pessoa ao seu redor. Ao mesmo tempo, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, versículo 10. Surgiu uma geração que não conhecia Deus, ou seja, a geração anterior negligenciou o fato de transmitir a fé para a próxima geração. E com isso, eles acabaram deixando um legado de ignorância espiritual para a próxima geração. A próxima geração cresceu sem conhecer a Deus. Não sei no que eles se preocuparam. Talvez eles se preocuparam com passar uma profissão para o filho. Talvez sim. Olha, filho, tu tem que aprender a plantar, tu tem que aprender a arrumar uma carroça, tu tem que aprender a trabalhar com ferro, tu tem que aprender a ser um grande artesão. Vamos colocar nisso a nossa força, o nosso tempo, o nosso investimento. Tu tem que aprender como ganhar dinheiro, tu tem que aprender como sobreviver. Talvez se preocupasse com a educação, talvez, filho, olha só, a gente tem a lei, e nós, como povo da lei, não podemos ser um povo de muita gente analfabeta, porque se nós formos muito analfabetos, nós não aprenderemos a lei, nós não podemos ler a lei. E Israel é reconhecida desde a antiguidade como um dos povos mais letrados, não era o único. Os babilônicos também eram muito letrados, o Egito também era consideravelmente letrado, não tinha esse sistema educacional que nós temos hoje. Mas havia muito esse incentivo. Talvez eles se preocuparam com tudo isso e esqueceram de passar a fé a seus filhos. Esqueceram de dizer que andar com Deus é importante. Não sei o que aconteceu. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Então eles foram negligenciados. Eles não é porque eles se rebelaram. Pode ver aí, não é interessante. Não, essa geração ela se rebelou contra Deus e disse, não, agora nós vamos fazer o nosso negócio. Eles simplesmente não conheciam. A geração anterior falhou em transmitir a fé à próxima geração. Quando a fé não é transmitida, quando a fé não é discipulada, acontece exatamente esse problema. Qual que é o problema? É que a próxima geração, ela não vai ficar só na ignorância de não conhecer a Deus. Porque ela vai arrumar para algum lugar. Espiritualmente, ela vai para alguma situação. E qual foi a situação que a próxima geração fez? Ela apostatou. Ela abandonou a fé. Ela simplesmente disse, olha, eu não sei de nada, mas tem um povo ali que está adorando um negócio lá. Vamos chegar lá perto? Vamos. Tem um outro lá que está adorando um outro negócio lá. Será que é aquele? Não sei, vamos para lá? Olha, mas agora tem o fulano ali que estão fazendo uma peregrinação para aquele lugar lá e dizem que lá tem... Vamos. Vamos. Esse é o problema. Uma geração que cresce sem entender quem Deus é, ela nunca vai ficar neutra. Ela vai para algum lugar. E esse foi o problema dessa próxima geração. Eles foram para a direção dos Baalins. Por isso eu digo para vocês que o grande perigo não era os cananeus ao redor. Claro que eles tinham e davam as ofertas que o povo poderia correr para lá. Mas se a geração de Josué tivesse transmitido de forma adequada a fé ao povo de Israel, o povo de Israel não ia correr atrás dos Baals. Essa é a grande questão. E aí então esse povo apostatou. E ao apostatar, o que esse povo recebeu? A ira de Deus. A ira de Deus cai sobre eles. E é por isso que quando eles iam fazer as coisas, eles iam tentar prosperar, eles iam tentar fazer a coisa acontecer, Deus diz, não vai acontecer assim, não. Porque vocês esqueceram o papel de vocês. Mas as outras nações podiam prosperar? Claro que podiam, porque Deus não tinha feito aliança com as outras nações. Está entendendo onde é que a coisa acontece? Deus não havia feito com as outras nações a aliança que tinha feito com Israel. As outras nações não deveriam ser uma embaixada de Deus para o mundo, Israel.
As outras nações poderiam prosperar na sua própria força, na força militar? Sim, mas Israel não. Israel não poderia prosperar sem antes entender que a prosperidade de Israel vinha de Deus. Essa é a questão. E é por isso que essa geração se tornou fraca, e por isso que Juízes é um dos livros mais tristes de ler. Há uma decadência espiritual tremenda de Israel nesse momento. Você vai ver os últimos capítulos, tem coisas horríveis que acontecem ali no meio. E aí agora vem a grande questão. Beleza, que bom, aconteceu isso naquela geração. E o que isso diz para nós hoje? Cidadãos brasileiros, caxienses, do dia 1º de junho de 2025. O que isso tem a ver comigo? E eu vou dizer para você que tem muito a ver. Se nós entendermos e pegarmos como... Eu não sei quem aqui lembra que a gente fazia cópia de mapa em papel vegetal na escola, né? Gente, foi a coisa mais mágica do mundo, porque antes do papel vegetal tu fazia o quê? Era desenho livre. Era horrível, velho. Né? Então o papel vegetal ele já ajudou um monte, já tornava visível. Beleza, isso aqui é o Brasil e não um cavalo marinho. Né? Ficava mais fácil. Eu não sei você, porque antes do papel vegetal, como é que eu lembrava o formato do Brasil? Lembro de um cavalo marinho. Né? O biquinho, 2 orelhas para cima, gordinho e vai emagrecendo no rabo. É assim que eu lembrei do Brasil. Tá? Então, agora pensa, se a gente colocar o livro de Juízes como um papel vegetal sobre o cristianismo hoje, como é que a gente poderia entender o livro de Juízes para nós, para a nossa fé, para a igreja hoje? E quero ajudar a gente a entender isso hoje. Então, primeira coisa é que o cristão precisa lembrar que tem um rei sobre seu coração. Nós não podemos dizer não havia rei no meu coração. Eu até dizia isso antes de entender quem era Jesus. Até antes de eu entender quem era Jesus, eu era governante da minha própria ignorância e do caos que habitava no meu coração. E fazia todo tipo de pataquada e bobagem. E achava que estava certo. E era o suprassumo de todas as coisas. E eu julgava e dizia o que era certo e o que era errado. Eu dizia como é que a coisa tinha acontecido? Não. Eu acho engraçado que hoje a gente encontra algumas pessoas e você diz assim, não, mas olha, o ser humano... Não, mas eu não acho que o ser humano seja assim. E toda pessoa que começa com eu não acho, tu tem que perguntar para ela, tá, da onde você tira esse argumento? Porque se o argumento está só na cabecinha dela, ou ela tirou de alguma grande inteligência humana por aí, e não trouxe da Bíblia, de Deus, ou alguma coisa assim, bom, esse é um não cristão. E às vezes a gente encontra pessoas dentro da igreja que fazem isso. Isso que eu acho engraçado. Me dá um argumento de onde você tirou essa teoria. E ela busca e vai, e os socráticos, e busca filosofias, e Zoroastro, e os romanos, e Sêneca, e Marco Aurélio, e aí puxa para o existencialismo alemão, e daí vem Nietzsche, Schopenhauer. Aí tu diz, tá, beleza, estou lidando com um não cristão. Porque se não é Cristo o Senhor do nosso pensamento, nós estamos um rei que não está no nosso coração. Como Israel não tinha rei. E nós precisamos entender isso. Então o cristão ele não pode dizer que não tem um rei que governe seu coração. Nós temos um rei que é a diretriz e governo e guia do nosso coração. Nós também temos que lembrar que Jesus é o verdadeiro rei e o mais fiel de todos. Então é justo e verdadeiro que nós deixemos ele governar. Essa é a boa parte. Então, sem Jesus no comando, você e eu, sem Jesus no comando por meio da ação do Espírito Santo, você e eu não somos diferentes do povo de Israel que não tinha um rei. Estamos em uma anarquia moral, porque fazemos o que queremos, e estamos com uma ausência de temor a Deus e uma falta de reverência espiritual. Por quê? Porque eu sou o suprassumo de todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa, nós aprendemos que as mesmas consequências que aparecem no horizonte de Israel daquela época aparecem na nossa vida também. A fidelidade de uma geração não garante a fidelidade da próxima. Como é que você tem cuidado da próxima geração? Quanto você tem investido na próxima geração? A respeito de Deus. Quanto você tem ensinado a respeito de Deus? Porque outras coisas é que você se preocupa. Não, queremos dar as melhores escolas para os nossos filhos. E eu concordo, eu acho certíssimo. Não, mas queremos iniciá-los nas melhores profissões, e isso é importante. Eu concordo, acho extremamente importante.
Não, mas eu quero garantir que ele tenha uma herança boa e tal. Beleza, eu concordo. E espiritualmente, o que você tem? O que nós temos ensinado a eles? Que Deus é mais importante ou não? Se Deus... Tu pode até abandonar Deus desde que você progrida na vida. Será que é isso que nós temos ensinado? Ah, não tenho filho. Me livrei dessa agora. Quanto você tem investido na próxima geração? A próxima geração, ela não é só dos pais, ela também é nossa como igreja. Porque como igreja somos uma família. E o filho de cada um de vocês é, de certa forma, o meu filho. E eu quero me aproximar deles. Eu quero brincar com eles, eu quero ser simpático a eles. Por quê? Para que um dia, talvez, quem sabe, ele possa abrir o coração dele para mim, alguma dúvida, alguma dificuldade, em algum momento mais difícil, e eu possa ministrar o coração dele e indicar ele para Deus. Então é importante. Quero, quando eles chegarem na adolescência, talvez tomar um café com eles, talvez conversar a respeito de coisas importantes para eles, porque isso é importante. Quanto temos feito isso? O discipulado ele é essencial para manter viva a memória da graça de Deus. Você está discipulando alguém de uma geração mais nova? Eu espero que sim. Eu espero que sim. O pecado da idolatria não é uma rebeldia contra Deus, mas é só o abandono da verdade. Basta uma geração não conhecer a Deus para seguir um monte de caminho. Então, nós temos que lembrar isso. Por quê? Porque assim como os cananeus apresentavam ídolos aos israelitas que poderiam suprir a falta de Deus e o seu coração, talvez o mundo aí fora esteja nos oferecendo alguns ídolos. E eu estava pensando essa semana, conversei com algumas pessoas essa semana, pedindo algumas ideias, inclusive, a respeito de quais seriam ídolos que podem nos levar a abandonar Deus, assim como os cananeus podiam nos levar. Porque talvez tu diga, não, eu não adoro Baalim, eu não vou lá num templo de Baal. Talvez não. Talvez não. Ah, não, mas eu não vou lá num templo de Astarote. Talvez você não vá mesmo. Mas não ache que isso é suficiente, porque hoje nós temos alguns ídolos modernos. Por exemplo, um que eu elenquei aqui, materialismo e consumismo. É um ídolo moderno. Por quê? Porque significa assim, se eu tiver mais, eu vou ser feliz. Se eu tiver mais, eu vou aparecer melhor. Eu vou parecer melhor. Então eu tenho que comprar tudo do melhor para mostrar que eu sou. Sabe como é que surgiu a famosa grife Louis Vuitton na França? Era um cara que fazia mala. Aí surgiu uma burguesia que não era só a realeza, começou a surgir dinheiro por meio da Revolução Industrial, por meio da venda e troca de produtos e tudo mais. E ele descobriu que os ricos viajavam para fechar negócios e tudo mais. E eles tinham alguns servos que carregavam suas bagagens no meio do trem e tudo mais. E aí ele disse, sabe o que eu vou fazer? Porque aqueles ricos eram sempre muito bem arrumadinhos, sempre com a roupa nos trinques. Ele disse assim, eu vou fazer malas padronizadas, para quando virem os carregadores dessa pessoa passar, os caras olharem e dizer assim, pô, esse cara é tão rico que até as malas dele são padronizadas. E aí surgiu o grande símbolo, que era um bottom da Louis Vuitton, que ele colocava. E aí as pessoas olhavam os carregadores passando, aí vinha aquele senhor de cartola, com uma bengala, passando com a sua roupa bem feita, um monte de carregador atrás, carregando malas, com aquele símbolo da Louis Vuitton. O outro olhou, eu preciso comprar isso também. E assim começou o Louis Vuitton. Sabe como é que surgiu a estrela Michelin dos restaurantes? Para que a Michelin, fabricante de pneus, pudesse vender mais pneus. Ela descobriu que naquela época a França era enorme e as pessoas tinham que viajar. Como é que eu vou fazer para vender mais pneu? Aí a Michelin ia até outros lugares e dizia assim, deixa eu analisar o teu restaurante. Teu restaurante é legal, eu vou colocar no meu guia aqui. E aí colocava lá, daí essa nova burguesia que queria gastar um dinheirinho, ela dizia assim, vinha o guia Michelin dizendo, olha, eu tenho vários restaurantes aqui pelo país que você pode visitar. Legal, bota a família no carro e... Por isso que o nome da estrela é o nome da marca de pneu Michelin. Não tem nada a ver com um grande chefe. Só que aí os chefes começaram a pensar o quê? Eu quero vender cada vez mais. Então eles faziam pratos para impressionar as pessoas que iam fazer a avaliação do guia Michelin, porque sabiam que quando eram avaliados lá, ganhavam uma estrela Michelin, e aí as pessoas iam visitar aquele lugar. É aí que surge o grande desenvolvimento da culinária francesa, com seus pratos caros, mínimos e de nome rebuscado, para vender pneu.
O consumismo é uma armadilha. E nós temos que pensar nisso. Como é que nós estamos ensinando a nova geração a respeito disso? O que eu estou dizendo? Mas não é só o materialismo e o consumismo, não. Não é só a obsessão por bens e status e conforto que é uma armadilha em nossa vida. Tem também a aprovação da imagem pessoal. Parou para pensar nisso? Hoje nós vendemos uma imagem de quem somos. Ainda mais que nós temos pessoas que nos veem todo dia. Lá na rede social. Lá nas fotos que eu tiro. Lá naquilo que eu apresento para elas a respeito de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu estou fazendo, de como eu estou viajando, para lá e para cá e tudo mais. Então, o que os outros pensam de mim é importante. Para que os outros pensem coisas boas de mim, eu preciso de uma boa aprovação. Então, as redes sociais, elas não são ruins. Lembra que eu falei, os cananeus não são um problema. A rede social não é o problema. O problema é o meu coração diante da rede social. Essa é a questão. E aí, então, as redes sociais, elas vão criando essa vaidade. E o culto à aparência. E aí nós temos medo do julgamento que vão fazer da gente, e de como as pessoas nos veem, e o que elas acham da gente. E aí nós vamos nos rendendo cada vez mais a uma imagem que temos que demonstrar e vender. E nos preocupamos com isso. Consumismo, culto da imagem, prazer e entretenimento. Para mim é o terceiro ídolo moderno. É o terceiro Deus que nos consome. Por quê? Porque o hedonismo, ele é tentador. E ele diz assim, se for prazeroso, então é bom. E aí nós vamos lá. Por que nós estamos numa epidemia de pessoas viciadas em açúcar, por exemplo? Porque açúcar é bom, galera. Açúcar, ele dá uma relaxadinha no cérebro. Ele te deixa tranquilo e confortável, ele te acalma. Ele te dá uma sensação de conforto a ponto de você querer cada vez mais o açúcar. O problema do açúcar, né, é que ele vai se acumulando, o excesso vai se acumulando em umas partes meio estranhas, assim, né? Esses dias perguntaram, o Edgar está sempre de pochete. Eu digo, não, às vezes é só a barriga mesmo. Né? Pochete é só do translado. Mas o que acontece é isso, mas além de açúcar, nós temos vários vícios por aí. E hoje nós temos um dilema mundial, que é as drogas. Nós vimos São Paulo agora está lidando com o negócio da Cracolândia, tem Cracolândia, não tem Cracolândia, querem Cracolândia, não querem Cracolândia, e está lá resolvendo isso a respeito desses vícios. Quantas famílias são destruídas pelo alcoolismo? Nós temos o vício dos jogos, a ponto do governo levantar a orelha e dizer assim, o que vamos fazer com esse negócio de gente apostando com dinheiro do benefício que o governo dá, apostando tanto dinheiro que esquece de dar comida para a família. Esses dias o meu cunhado falou que ele teve um problema na empresa dele, uma pessoa de 50 anos chegou para ele e disse assim, eu preciso ir para casa, do lugar de trabalho. Ele disse, o que foi? O meu filho está viciado em jogo. Ele trabalhava numa empresa, trabalhou 1 ano na empresa, pegou todo o dinheiro do acerto e gastou em joguinhos. Opa! Nós estamos viciados. Tudo que nos dá prazer, tudo que nos anestesia, nós estamos buscando. Pornografia. Pornografia é outro problema, que nos dá essa sensação de poder ter prazer de uma forma breve, de uma forma limpa, de uma forma talvez mais tranquila. Então eu recorro àquilo quando não me é dado, quando eu quero, ou quando eu achei que deveria ter. Então, os vícios, a pornografia pode se enquadrar nisso também. E aí o lazer acima de tudo. Tudo é lazer, tudo é lazer. Eu quero descansar, eu quero comer bem, eu quero não sei o quê. E lazer, 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 lazer. Nós somos a geração do lazer. Eu não defendo escala de trabalho, eu não defendo política, eu não defendo nada, mas muito dessa luta entre patrão e empregado é isso. O empregado ele não quer mais tempo para orar ou fazer alguma coisa com Deus, ele quer tempo para lazer. Eu quero mais férias, eu quero um tempo melhor para ir aonde eu quero um tempo para ficar vendo minha série na Netflix, não vou discutir se é certo, se é errado, não é comigo, ainda bem que nós temos legisladores e temos um país que bota esses legisladores lá, que eles é que têm que pensar. Eu não vou lutar nem para lá nem para cá. Mas eu quero que você entendam que vivemos em uma sociedade que está viciada em prazer e em entretenimento. Outra coisa é que o nosso maior sonho é autonomia e independência. Parou para pensar nisso? Uma das pessoas com quem eu falei essa semana, nós estávamos conversando aqui embaixo, na sexta-feira de manhã, e eu disse para ela, tu me deu uma luz.
quando ela disse assim, tu já parou para pensar que o nosso sonho é ter dinheiro suficiente para poder dizer assim, Deus, agora eu não preciso mais de ti? Parou para pensar nisso? E às vezes é o nosso sonho mesmo. Pai, eu quero ter tanto dinheiro no banco, guardado, ou em algum lugar, ou em algum investimento, a ponto de dizer assim, Deus, olha, que legal, eu não dependo mais de ti para fazer tudo o que eu quero. Isso é um problema. Isso é um problema. Outra coisa, carreira de sucesso. O meu valor está naquilo que eu conquisto. E nós estamos aí na idolatria do desempenho e do reconhecimento. Hoje em dia, se você não tem uma pós-graduação, você é quase um semi-analfabeto. Mas você tem que ter um mestrado. Você tem que ter um doutorado. Um pós-doutorado. Você tem que ir além disso. E aí a geração de vocês que nós estamos, mas principalmente a que está chegando agora, é que tem maior pressão sobre isso, porque na minha época, se você tivesse o ensino superior, nossa, tu já estava, muito acima do negócio. E nós corremos, ou melhor, caímos na armadilha de vivermos em um país achando que a formação acadêmica traria um país melhor. E nós estamos aí. O Brasil começou com uma classe de praticamente todo mundo sendo analfabeto. A gente sabe disso, a história do Brasil. E eu não estou defendendo a volta ao analfabetismo. Eu só estou dizendo que hoje nós temos uma grande parcela da população brasileira formada em curso superior, com pós-graduação, com doutorado, com mestrado, e o Brasil continua a mesma porcaria que está. O problema não é acesso à educação. Tem um outro problema aí, mas a gente coloca essa pressão. Você tem que fazer, você tem que correr atrás, você tem que fazer isso, você tem que buscar aquilo, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. A ponto de um dia, alguém me dizer assim, Edgar, olha, tu quer ser professor de seminário ainda? Eu disse, olha, se quiserem, se acharem que eu ainda contribuo, eu aceito. Tu não pensa em fazer um mestrado? Se você vai me aceitar com o meu bacharel em teologia e com tudo que eu estudo fora disso. Mas eu não vou me atirar em um mestrado, colocando em risco um monte de outras coisas que eu tenho a fazer, que, sinceramente, assim, não vão contribuir muito para a minha condição de ser um filho de Jesus e um pastor da comunidade que eu estou servindo. Quer me aceitar? É assim. Então, a gente está nessa correria e, às vezes, é o nosso ídolo. Sexto, não me joguem pedras agora. Eu ainda estou preparando alguma coisa sobre isso. Eu tenho muito temor por falar sobre isso. E realmente estou montando e um dia pretendo falar para vocês a respeito disso. Mas o sexto ídolo para mim hoje é família e filho. Não me apedrejem. Porque eu tenho alguns argumentos bíblicos bem interessantes já estabelecidos, ainda não se transformaram em um estudo, mas vou fazê-lo. Mas a minha vida gira em torno da minha família. Pois é. Mas será que vale a pena a gente perder nossa comunhão com Deus e esquecer de ensinar nossos filhos a comunhão com Deus porque estamos girando ao redor deles? Eu quero ler para você só um versículo que apoia a minha condição, e é claro que não vai ser o único que eu vou usar lá na frente, mas Lucas capítulo 14, poderia pegar vários outros, mas Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Poderia usar aquela que, Jesus, tua mãe e teus irmãos vieram te buscar, e ele pergunta, quem é meus irmãos, senão esses que estão ao meu redor? Poderia talvez usar aquele que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim colocar pai contra filho. Mas claro que a família tem seu lugar, eu não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar a família. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Israel tinha que entender que era uma nação feita de uma família, a igreja tem que entender que agora ela é a família de Deus. E é por isso que meus pais, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, como diz Jesus, têm que estar aqui. Mas às vezes eu escuto muita desculpa de pais quando eu os convido para uma conversa, para um café, para um discipulado, uma coisa assim. Não, eu não posso porque eu tenho que fazer isso com o filho, eu tenho que tal coisa com o filho, ou eu tenho que não sei o quê. Beleza, tá bom. Mas nós temos que entender que fazer parte do corpo de Cristo, Cristo é maior do que todas as coisas. E você tem que ensinar isso, inclusive, para a tua família. Que eles estão em segundo lugar. Deus está em primeiro. Se não for assim, a coisa já não vai funcionar.
Então eu vejo que hoje família é sim um grande ídolo para a nossa geração. E o mais irônico de tudo isso é que eu não sei se nós vivemos em uma sociedade onde família tem sofrido. Ela é o nosso grande valor. Mas nunca tivemos tantas famílias desestruturadas, nunca tivemos tanta violência dentro da família, nunca tivemos crianças tão negligenciadas na sua educação, na sua espiritualidade. Eu não entendo como é que esse é o valor e, ao mesmo tempo, a família é o núcleo social atual no Brasil que mais sofre. Não entendo. Sabe por quê? Porque nós temos família como um ídolo, mas nós esquecemos das diretrizes de Deus a respeito da família. E aí, quando eu vou formar uma família sem as diretrizes de Deus, eu posso formar qualquer coisa. Eu posso ser um líder violento, posso bater, porque eu sou o senhor do lar. Né? Já ouvi até gente usando o versículo bíblico para justificar sua violência como pai. Deus tem que vir em primeiro. Senão, família é só um ídolo a mais. E por último, e vejo que também há um ídolo importante, é uma religião sem Cristo. Uma religião sem Jesus. Ah, não, eu vou seguir aqui, então está tudo bem. Aí vai numa idolatria, numa imoralidade, num ritualismo, onde o que importa é o ritual, eu tenho que chegar lá, vai acontecer alguma coisa mágica, poderosa, que vai vir do céu, e aí vai vir, então é um calorzinho, é um sacramento místico no qual o sacerdote chama um poder celestial e aplica aquilo de alguma forma mágica. É uma peregrinação que eu vou até lá e daí eu volto e fiz o que eu tinha que fazer, que legal, que bom, foi bem divertido enquanto eu estava lá. Uma religião sem Cristo. Porque a gente gosta de religião. Às vezes a gente não gosta de Cristo, porque Cristo confronta nosso coração. Cristo vai lá e aponta algumas coisas que eu não acho legal. Então eu vejo que o grande problema não está no livro de Juízes. O grande problema está em nós. E o risco que a nossa geração atual tem de replicar o que aconteceu no livro de Juízes. De nós termos uma caminhada meia boca com Deus, não ensinarmos nossos filhos a andarem com Deus, e lá na frente vai surgir uma geração que não conhece. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para esse tipo de coisa que Jesus entregou sua vida e comprou filhos para Deus. E agora a nossa família é a família de Deus. Nosso compromisso maior está no compromisso com Deus. E é isso que nós temos que entender e lembrar com o que hoje nós vamos fazer aqui. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos perpetuando tudo aquilo que essa aliança, que começou com Israel e termina conosco, iniciou. E nós agora somos a embaixada de Deus. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, que Tu estejas tendo misericórdia de nós, da nossa condição. O fato de sermos totalmente levianos, assim como foi Israel, tem que nos alertar. E quando nós estamos aqui, lembrando de Ti, de tudo que Tu tens para nós, nós queremos nos entregar e dizer, Senhor, por favor, conduz a nossa vida. Que Tu sejas o Rei, que Tu nos dê as diretrizes, que nós possamos Te conhecer e ter um relacionamento íntimo contigo e possamos ensinar a próxima geração a ter o mesmo relacionamento, a estar cada vez mais próximos de Ti, porque foi para isso que Tu morreu, para que nós tivéssemos acesso. Um único Pai. Ninguém aqui é pai, mãe, todos somos irmãos, porque Tu foi o primeiro e nós estamos Te seguindo. Obrigado por esse privilégio. Que ao participarmos agora dos elementos da ceia, possamos lembrar dessa verdade, possamos lembrar dessa verdade espiritual e que Tu nos conduza todos os dias na Tua direção.